Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 37. Tá gravando ali tranquilo? Tá? Então, beleza. Vamos lá para o Gênesis 37. No Gênesis 37, a gente tem o começo da história do José. E é interessante porque uma curiosidade bíblica, né? O Gênesis ele é centralizado em Abraão, Isaac e Jacó, né? Que são os patriarcas. Então, logo depois que termina ali o dilúvio, a gente tem a genealogia para chegar até Abraão e vai contar para nós a história de Abraão, Isaac e Jacó. E os descendentes de Jacó, eles são todos também parte de Jacó. Olha só que interessante como que isso foi dividido, que às vezes nos confunde um pouquinho, porque fala aqui, capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Aí ele vai, na verdade, contar a história do José daqui em diante, para nós, a nossa percepção. Né? Daqui em diante fazendo um resumo rápido, é uma história que se você ainda não conhece, vale a pena você ler o capítulo 37 em diante, é uma história linda, maravilhosa da Bíblia, mas fazendo um resumo rápido disso aqui, o José era o 11º filho dos 12 filhos que o Jacó tinha. O Jacó ele tinha 2 esposas e 2 concubinas na época, além da poligamia ser permitida, ou ser permitida que o sujeito casasse com mais de uma mulher, ele também podia ter outras pessoas, outras mulheres que não eram esposas legítimas, mas podia ter filhos com essas pessoas também. Elas eram chamadas de concubinas. Então, o Jacó, ele teve 12 filhos, e aí o 11º filho era o que ele gostava mais, porque na verdade ele era o primeiro filho da mulher que ele gostava mais, que era Raquel, que demorou a dar o primeiro filho para ele. Então, o José, ele foi mimado, o Jacó cuidou dele, fez uma roupinha especial para ele, e o José, ele era fofoqueiro, ele era um sujeito ruim com os irmãos dele, né? Já no iniciozinho conta para nós sobre isso aqui, Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, ele era intrigueiro, né? Fofoqueiro, mexeriqueiro, ficava ali cutucando, jogando o pai contra os outros filhos, tratando esses outros filhos, que eram mais velhos do que ele, mas era filho das concubinas, não das mulheres legítimas, de uma forma de menosprezo. Aí fala, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Então, o resto do texto vai contar da história do 37 em diante, do Gênesis 37 em diante, vai falar que o José, um dia, o Jacó falou assim, vai lá ver como é que seus irmãos estão. Os irmãos não aguentavam mais ele, resolveram matar o José, julgaram ele dentro de uma cisterna seca que tinha lá, só que aí um dos irmãos falou assim, não é justo a gente matar ele, não vamos fazer isso, ficou meio com dó de matar o José, e aí eles tiveram a ideia de vender o José como escravo para o Egito. Aí passou uns ismaelitas lá, que era uma outra tribo, que era parente deles também, e levou o José embora para o Egito. E aí o José, ele ficou cerca de 15 anos no Egito como escravo ou prisioneiro. Ele chegou lá no Egito, aí ele começou a trabalhar como escravo na casa de um oficial do rei do Egito lá, que era o faraó. Na época, aí esse oficial gostou muito do trabalho dele, ele era um cara competente, e colocou ele como tipo um gerente, um supervisor dos trabalhos dele lá. E aí quando ele pensou que estava melhorando na vida, porque você imagina, um menino de 17 anos sendo vendido como escravo para um lugar que não falava o idioma, não conhecia nada, é um transtorno, é um sofrimento.
que a vida dele virou. E ele era mimadinho, protegidinho, e vira um escravo numa terra estranha. Aí ele começou a se dar bem, quando parecia que ele ia dar uma melhoradinha na vida dele, a mulher do oficial se apaixonou por ele e começou a seduzir ele e querer ficar com ele. Como ele era um cara correto, ele temia a Deus e tudo, ele não quis ficar com a mulher do oficial. Aí a mulher simulou um estupro, uma tentativa de estupro, aí rasgou a roupa dele e falou com o marido, ele estava tentando me estuprar aqui, não sei o quê. Aí o cara ficou com raiva, pegou, mandou ele para a cadeia. Ele ficou anos na cadeia, tentando sair, tentando provar a inocência dele, tentando fazer alguma coisa. E aí a história dele, o tempo todo, ela é uma história dramática. José é um cara que sofreu muito tempo da vida dele, muitos anos da vida dele como escravo ou como prisioneiro. Um dia, teve uma situação de uns sonhos lá de uns caras da prisão. Um desses caras era um oficial do faraó também, ele interpretou o sonho do oficial. O oficial saiu dali, esqueceu dele também, não deu bola para ele, mas um dia o faraó teve um sonho que Deus botou na cabeça dele, ele não entendeu aquele sonho, e aí ele perguntou, quem pode interpretar meu sonho? Ninguém dos magos que o faraó tinha lá conseguia interpretar o sonho. Aí o sujeito lembrou de José e falou assim, não, tem um cara na cadeia que interpretou meu sonho quando eu estava lá, ele pode interpretar seu sonho. Aí o José foi chamado, aí ele interpretou o sonho do faraó, e no sonho que o faraó tinha tido, simbolizava que eles iam ter 7 anos de riqueza e depois 7 anos de miséria no Egito. Aí o José, além de interpretar o sonho, deu uma dica para o faraó. Falou assim, faraó, ao invés de você esbanjar nos 7 anos de fartura, guarda o máximo que você puder, para que quando vier os 7 anos de miséria, a gente tenha comida para poder alimentar o povo, poder vender para o povo, etc. Aí o faraó gostou da ideia e nomeou o José como sendo a pessoa que iria desempenhar esse papel, e falou assim, não, então você vai ser o novo administrador do Egito. E o José cresceu ao ponto de se tornar o vice-rei do Egito, vice-faraó. Ele assumiu toda a posição, toda a liderança do Egito. Passado mais um monte de anos que isso se sucedeu, mais uns 10 anos mais ou menos, aí os irmãos dele vieram no Egito, porque estavam passando fome lá onde eles estavam também, para poder comprar comida. Eles encontram o José, e aí tem todo um desenrolar ali. Passado algum tempo, José resolve contar que ele é o irmão. Aí, olha só que interessante, porque essa história aqui ela é uma história que mostra para a gente também que, às vezes, o princípio geral ele só vai ser percebido no contexto. Então, abre comigo em Gênesis 45. Olha só, Gênesis 45, versículo 5. Esse é o momento que o José se revelou para os irmãos. E ele falou para os irmãos assim, olha, eu sou o José. Né? Os irmãos entraram em pânico, porque eles pensaram assim, puxa vida, nós vendemos ele como escravo, e agora ele é o vice-governador do mundo, porque o Egito era o maior império naquela época lá. Então é óbvio que ele vai nos matar, ou ele vai fazer uma maldade conosco, ele vai se vingar de nós, até porque é o que eles fariam, né? Então a expectativa deles era que o José fosse se vingar deles. E aí o José, ele vira e fala aqui no versículo 5, ó, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, o José vira para eles e fala assim, olha, tudo o que aconteceu, toda a história que aconteceu até hoje, todos esses quase 30 anos, 20 e tantos anos que se passaram, tudo isso foi um projeto de Deus para que eu viesse para cá primeiro, para que depois vocês também pudessem vir para cá e toda a nossa família fosse salva. Olha só a construção dessa história para a gente entender aqui.
Lá atrás, quando o José era mimado, o primeiro teve a ideia de matar ele, se revoltou contra ele. O outro falou assim, não, vamos matar não, vamos vender como escravo. Venderam como escravo, levaram para a casa de um oficial do faraó. Ele se desenvolveu bem como um oficial de faraó e foi falsamente acusado de estupro. Foi para a cadeia, ficou 12 anos na cadeia, assumiu uma posição de destaque na cadeia, virou um carcereiro de destaque lá dentro, embora prisioneiro, não era um carcereiro de fora, era um carcereiro de dentro. Por ter sido um carcereiro de destaque, ele podia conversar com os presos mais elitizados. Ele não ficava jogado como um preso da ralé daquela cadeia. 2 grandes oficiais do faraó tiveram sonhos, ele pôde interpretar o sonho deles e um desses caras sobreviveu e se deu bem na vida. Esqueceu ele lá de novo, porque não adiantava ele tirar o José da cadeia, o José ter a liberdade dele e voltar para Canaã ou ir para um lugar qualquer lá do Egito, criar uma família. Ele tinha que ficar na cadeia, porque um dia o faraó ia ter um sonho de 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, e eles tinham que saber aonde o José estava para poder chamar o José. Porque se o José tivesse sido solto no dia que o primeiro oficial foi solto, o José ele ia embora e nunca mais ninguém ia achar ele. O faraó não ia achar ele, o cara não ia saber onde é que ele estava, porque ele ia estar solto no mundo, em qualquer canto da vida dele, toda a história ia se desenrolar. Então, tudo o que aconteceu com José foi Deus conduzindo cada passo, inclusive as desgraças na vida dele, os problemas na vida dele, os sofrimentos na vida dele, para que um dia ele fosse o vice-governador, ele pudesse pegar os irmãos dele e levasse para lá, para que o projeto de Deus para o mundo continuasse avançando. Agora, se você ler só o capítulo 37, só o capítulo 41, só o capítulo 44, você não descobre isso. Por quê? Porque o princípio por trás de toda essa história, ele está no contexto da passagem. Ele não está focalizado em cada passagem isolada. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo bíblico sobre Gênesis, capítulo 40, do versículo 9 até o versículo 23, que são os sonhos ali dos copeiros, do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Aí você vai fazer um estudo e falar assim, tem momentos na vida que você faz coisas boas para as pessoas e as pessoas não lembram de você. Então, e aí pronto, você encerra o seu estudo bíblico, a sua pregação, a sua análise nessa parte aqui. Ela está incompleta, porque o fato do cara não ter lembrado de José não foi uma coisa ao acaso. Ela foi proposital por Deus, ainda que ele quisesse lembrar do José, ainda que ele fosse um cara grato, ele fosse um cara bacana, ele fosse uma pessoa consciente da vida, das coisas da vida, ainda que isso acontecesse, Deus não ia deixar ele lembrar do José. Por quê? Porque se ele lembrasse do José nesse momento aqui, o José ia ser solto da cadeia e nada do que aconteceu para frente teria acontecido. Então, para que o resto acontecesse, Deus tinha que fazer com que o cara não lembrasse do José, tivesse uma atitude que, a nosso ver, é uma atitude de ingratidão, para que só 2 anos depois ele lembrasse do José, quando o faraó tivesse o sonho e pudesse fazer a coisa. Então, todo o texto ele tem que ser lido à luz do princípio de que Deus estava governando a história do José, Deus estava conduzindo a história do José. Olha só, José repete isso lá no capítulo 50, porque aí passados muitos anos, quando o pai do José e dos irmãos de José morre, os irmãos começam a pensar assim, não, o José não matou a gente por respeito ao nosso pai. Ele estava com pena do nosso pai ficar triste de ver os irmãos brigados. Mas agora que o nosso pai morreu, é óbvio que ele vai nos matar. Porque é o que eu faria.
né? É o que a gente faria. A gente mataria alguém que tivesse feito tanta maldade conosco como nós fizemos com José. E aí eles ficam com medo, eles entram em pânico por causa disso. Mas olha só o que o José fala no versículo 19, para a gente pegar o contexto aqui. Fala assim, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha só, José entendeu o princípio da vida dele inteira, né? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, olha só, o José entendia o princípio que regulava a vida dele, e esse é o princípio que está em toda a história do José. Todos os 13 capítulos que narram a história do que os irmãos fizeram com José, de ter feito essas maldades com eles, depois o que a mulher fez quando acusou ele de ter estuprado ela, o que o cara fez de ter botado ele na cadeia, o que o outro fez de ter esquecido ele. Todos os transtornos que José passou na vida dele estavam debaixo do princípio de que Deus estava governando para poder conduzir a história dessa maneira, para salvar todo o pessoal no final das contas. E o José entendeu isso, por isso que ele era grato a Deus, mesmo pelos problemas que ele enfrentava na vida dele. Então, tem vezes que o princípio geral ele só é percebido pelo contexto. Você não vai ter assim uma explicação clara, como o texto de Paulo que a gente leu, por exemplo, ou os outros textos que a gente estava trabalhando, ou outros textos da Bíblia. Você vai precisar ler a história inteira, enxergar a passagem completa, todo o contexto do que está acontecendo, e aí, a partir dessa visão panorâmica, é que você vai dizer que princípio está descrito ou está colocado ali naquele texto, naquela passagem que está sendo estudada. Deu para entender isso aqui, gente? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.